No mundo que parece mais imprevisível a cada dia, como é que uma organização pode não apenas sobreviver, mas de fato prosperar? Bom, a resposta pode estar numa norma global chamada ISO 31000. Hoje, a gente vai decodificar juntos como ela pode transformar a gestão de riscos numa verdadeira vantagem estratégica. E para começar, que tal essa frase? Ela vai direto ao ponto. A ideia aqui não é só evitar desastres, sabe? É muito mais sobre criar as condições certas para o sucesso e para o crescimento. Essa é a grande promessa de uma gestão de riscos que funciona de verdade. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o porquê da gestão de riscos ser tão crucial hoje em dia. Depois, vamos mergulhar na filosofia, na estrutura e no processo prático da ISO 31000. E para fechar, vamos ver como tudo isso se mantém em constante evolução. Ok, vamos para o nosso primeiro ponto. O mundo dos negócios hoje em dia parece mais um mar agitado do que um lago tranquilo, né? É um cenário de mudança o tempo todo, de disrupção. E nesse contexto, a capacidade de olhar para frente e se preparar se tornou talvez a habilidade mais valiosa que existe. E olha, isso aqui não é teoria, não. A gente está falando de riscos bem reais, como os que estão na tela. O mais interessante é que eles estão todos meio que conectados. Uma crise política pode ferrar com a logística, que por sua vez depende de sistemas que podem sofrer um ataque cibernético. É essa complexidade toda que exige um jeito mais inteligente e estruturado de gerenciar os riscos. Então, o que exatamente é risco, de acordo com a ISO 31000? A definição é até que bem simples. É o efeito da incerteza sobre os objetivos. Mas aqui vem o pulo do gato. Efeito não quer dizer necessariamente algo ruim. A incerteza pode criar ameaças, claro, mas ela também pode abrir portas para oportunidades incríveis. Agora, vamos para o coração da norma, a filosofia por trás dela. Antes de entrar no como fazer, a gente precisa entender o como pensar. Isso aqui não é uma lista de regras rígidas, mas sim a mentalidade, o mindset essencial para que a gestão de riscos realmente funcione e agregue valor. E essa aqui é a estrela guia de tudo. Cada atividade, cada decisão, cada processo de gestão de riscos precisa ter um propósito muito claro: criar e proteger valor para a organização. Se não está fazendo isso, vale a pena se perguntar: por que estamos fazendo afinal? Primeiro princípio fundamental: gestão de riscos não é tarefa de um departamento isolado, lá num cantinho. Pelo contrário, ela tem que estar no DNA da organização, sabe? Influenciando as decisões do dia a dia. Desde a grande estratégia do ano até o jeito como uma equipe gerencia um pequeno projeto. Outra coisa muito legal da ISO 31000 é que ela não é uma receita de bolo. Ela é um guia flexível. E isso é fantástico, porque reconhece que cada organização é única. A abordagem tem que ser totalmente personalizada para se encaixar nos objetivos, na cultura e no contexto de cada empresa. Ninguém tem todas as respostas, certo? Por isso, uma gestão de riscos eficaz é inclusiva. Ela traz as pessoas certas para a conversa, tanto de dentro quanto de fora da organização. Porque cada perspectiva adiciona uma pecinha nesse quebra-cabeça. E o resultado? Uma visão muito mais completa dos riscos e, claro, decisões muito mais inteligentes. E por último, a gestão de riscos nunca, jamais termina. É um ciclo contínuo, dinâmico. O ambiente muda, novos riscos aparecem, outros deixam de ser importantes. A abordagem precisa ser ágil, sempre se adaptando a novas informações e a um cenário que está em constante evolução. Ok, com esses princípios na cabeça, vamos ver como isso se transforma numa estrutura prática. É aqui que a filosofia vira ação, definindo quem é responsável pelo quê e como a gestão de riscos cria raízes de verdade na organização. Lá no topo da pirâmide, a gente tem o órgão de supervisão, tipo o conselho de administração. A função dele é a visão geral, é garantir que a abordagem de risco esteja alinhada com a estratégia e dar o tom, definir a cultura da empresa em relação a isso. Logo abaixo vem a alta direção, os executivos. Eles são os responsáveis por tirar a estrutura do papel, por garantir que os recursos necessários estejam lá e por dar o exemplo, mostrando como lidar com os riscos nas próprias decisões. Isso nos leva a um papel que é crucial: o proprietário do risco. A responsabilidade não fica só lá no topo. Ela é distribuída pela organização, passada para as pessoas que têm a autoridade e o conhecimento para gerenciar riscos específicos. Isso cria um senso de dono, sabe? E deixa tudo muito mais ágil. Agora que a gente já tem a estrutura,
Vamos para o processo. Este é o ciclo prático do dia a dia, o passo a passo que as organizações usam para identificar, analisar e tratar os riscos de forma ativa e sistemática. Esse aqui é o motor de todo o sistema. É um ciclo que nunca para. A gente pode pensar nele em duas grandes fases. Primeiro, entender o cenário, se comunicando, definindo o contexto e avaliando os riscos. E segundo, agir e aprender, tratando os riscos, monitorando os resultados e registrando tudo para melhorar da próxima vez. Certo, um risco foi identificado, foi avaliado. E aí, o que acontece agora? Bom, o próximo passo é decidir o que fazer com ele. E a norma nos dá um verdadeiro leque de opções estratégicas para lidar com a situação. E essas opções de tratamento são como um menu estratégico. Dá para simplesmente evitar o risco ou compartilhá-lo com alguém, tipo uma seguradora. Dá para tentar modificar o risco, diminuindo as chances dele acontecer, ou dá para reter, que é basicamente aceitá-lo de forma consciente. Mas a opção mais fascinante, na minha opinião, é a última: explorar o risco. É a decisão de abraçar a incerteza para ir atrás de uma grande oportunidade. E olha só que exemplo genial para ilustrar o poder desse processo. A causa de um problema de produção não era o que parecia à primeira vista. Depois de uma análise mais profunda, descobriram que a raiz do problema era a higiene dos banheiros. O tratamento certo, o mais eficaz, não era uma nova política de RH, mas algo totalmente inesperado: melhorar a limpeza. Chegamos na nossa última sessão. O objetivo aqui não é só implementar um sistema e pronto, acabou. É garantir que a organização fique cada vez melhor em gerenciar riscos. A melhoria contínua é a chave de tudo. E como a gente sabe se isso tudo está funcionando? A resposta é medindo. Afinal, não dá para melhorar o que não se mede, né? Esse slide mostra alguns exemplos de KPIs, que são os indicadores-chave que transformam a eficácia da gestão de riscos em números concretos. Eles nos ajudam a responder: as nossas ações estão realmente fazendo a diferença? Então, no fim das contas, a grande conclusão é esta: a ISO 31000 não é sobre criar burocracia. É sobre dar uma linguagem e uma estrutura universal para transformar a incerteza, que muitas vezes causa ansiedade, em uma parte gerenciável e até estratégica da jornada rumo ao sucesso. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Ao olhar para as incertezas que qualquer organização enfrenta, a questão fundamental que a ISO 31000 nos incentiva a fazer é: isso é só uma ameaça que a gente precisa evitar, ou poderia ser a maior oportunidade que está ali, só esperando para ser explorada?